Graça e paz. Gostaria de ler um texto aqui no livro de Gênesis, capítulo 16, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Eu gostaria, antes de nós falarmos qualquer coisa relacionada a esse texto, de me direcionar principalmente a você. A você, quem sabe, tomou hoje, nesse exato momento, uma decisão de sair agora de casa para resolver algum assunto concernente, talvez, dentro daquilo que Deus talvez prometera para você. Só que você percebe que o tempo está passando, a hora e o dia você vê mais longo, você não vê nada se aproximando, nada se concretizando. E isso tem causado para você uma certa angústia, porque você está apressadamente querendo apalpar algo que foi prometido por Deus para você há muito tempo. Talvez você olhe para o lado, você olhe para frente, para trás, você percebe que pessoas estão sendo concretizadas naquilo que você sempre desejou, e aquilo está trazendo e gerando para você uma certa inquietação. E você agora, nesse exato momento, resolveu sair agora para resolver esse assunto. Quem sabe querer ajudar um pouquinho a Deus a apressar a essa promessa que Deus havia te feito. Só que, meu querido, eu prefiro, nesse momento, te dizer que verdadeiramente Deus, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Talvez você quer decidir isso de uma maneira mais rápida, para que seja de fato concretizado. Talvez você simplesmente vai fazer com que as coisas aconteçam, talvez você vá palpar, talvez você vai concretizar aquilo que Deus quer para você, mas você vai perceber e vai discernir, embora você tendo acesso, tendo apalpado aquilo que você desejou, você vai perceber que aquilo não foi gerado por Deus, que aquilo na verdade nascera pela força daquilo que você tem produzido, não por Deus, mas simplesmente porque você desejou e você foi lá na frente para resolver, você apalpou, você conseguiu, mas isso não vai gerar para você nada de bom. A Bíblia diz aqui, no capítulo 16, que eles possivelmente esqueceram da promessa que Deus havia feito. Sarai agora resolve chamar a sua serva egípcia para que ela venha dar luz. E isso trouxe sobre a vida deles consequências drásticas na vida daquele casal, tanto espiritual quanto física. Depois que Ismael nasce, Sarai constantemente é desprezada pela egípcia, afrontada pela egípcia, porque ela não gerava filhos, ela verdadeiramente era estéril. E o texto diz aqui que Abrão, ele anuiu, ele aceitou o que Sarai havia dito para ele. Só que a gente, às vezes, em tentar querer ajudar a Deus, se torna muito penoso. Eu fico imaginando esse casal, querendo ter filhos, querendo ser chamado de pai e de mãe, e a velhice se aproxima. Quando chega, eles olham para um lado e para o outro, o que eles percebem? Talvez amigos próximos, parentes, gerando filhos, criança correndo para lá e para cá. Eu fico imaginando quando uma daquelas crianças chega e chama tanto Sara como Abrão de vô, de vó. Eu fico imaginando um olhando para a cara do outro, dizendo o seguinte nos seus olhos, não precisamos nem dizer com palavras: poxa, eu queria ser chamado de pai, eu queria ser chamado de mãe. Agora, para que isso de fato ocorra, aconteça, que seja algo apalpável, eles resolvem
fazer isso, que Sarai resolve chamar Agar e a fim de que ele venha ter filhos. E a gente sabe hoje, isso trouxe até consequência para os dias atuais. Israel hoje sofre, que aquele lugar ali é um barril de pólvora, são tudo parentes, irmãos, ismaelitas, né? Que se chamam aquelas nações em volta de Israel. Israel, por causa dessa atitude de Abraão, de querer colocar o carro na frente dos bois, talvez você esteja para tomar essa decisão agora. Talvez eles se sentiram até felizes, porque nasceu uma criança, de fato houve alegria na casa, mas aquilo trouxe uma consequência muito forte na vida dos dois. Como eu mesmo disse, tanto espiritual quanto física. Então, meu querido, se você vai sair agora para tomar essa decisão, pense mais um pouquinho, espere mais um pouquinho, deixa que as promessas de Deus se manifestem de uma forma natural na tua vida. Não toma decisões precipitadas, não. Por certo, você deve ter recebido o conselho de muitas pessoas, mas o maior conselho, o melhor conselho vem de Deus. Nós não podemos nos aconselhar com aqueles que talvez não tenham nenhum compromisso com Deus. Saiba de uma coisa, meu querido, a promessa de Deus ela é tremenda. A Bíblia diz que Deus ele vela sobre sua palavra para cumprir. Descanse em Deus, que Deus vai fazer valer a tua fé. Abraão ele tinha como título o grande homem da fé, o grande pai da fé. Mas até ele mesmo não aguentou, não suportou. Talvez você pode dizer até isso para mim. Mas saiba de uma coisa, que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Que Deus possa te abençoar de forma rica e abundante, em nome de Jesus. Graça e paz.